Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Prof veio gravar para vocês a nossa sexta aula programada e o assunto é potenciação em Z, no conjunto dos números inteiros. Bom, vocês vão receber aí o arquivo PDF com o conteúdo da aula. Eu espero que vocês completem os exemplos que a gente vai ver aqui nos slides. Façam os exercícios no final e encaminhem a foto para a Prof dos exercícios para a gente computar o nosso visto online. Então, primeiro de tudo, relembrando então lá do sexto ano o que é uma potência, né? Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Lembrando então, aqui nosso exemplo, 4 elevado ao cubo. Como que a gente representa? A gente repete a nossa base, a quantidade de vezes que o expoente mandar. Nesse caso, é o 3. Então, eu tenho que repetir 4 vezes 4 vezes 4. E eu faço multiplicações sucessivas. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Certo? Relembrando, então, o nosso 4 aqui em vermelho é a nossa base. O nosso 3 em amarelo é o nosso expoente. A nossa multiplicação aqui, 4 vezes 4 vezes 4, são os fatores. E o 64 é chamado de potência ou o nosso resultado, tá? Vamos lembrar como é que a gente faz a leitura. O expoente 2, a gente lê da seguinte forma. 3 elevado ao quadrado. O nosso expoente 3, a gente lê 8 elevado ao cubo. Então, vocês podem perceber aqui na leitura que a base a gente lê normal. Agora, o expoente 2 e o expoente 3, a gente lê de forma diferente. As demais potências, né? Que é, por exemplo, 7 elevado na quinta potência, 9 elevado na oitava potência, a gente lê dessa forma aqui. Os únicos que são especiais é o 2 e o 3, tá? Feito a nossa revisão, então, da leitura de potência. Agora, vamos ver uma observação muito importante. Todo número elevado na zero é igual a 1. Todo. A Prof botou aqui um exemplo, ó. 12 elevado na zero é 1. 85 elevado na zero é 1 também, certo? Vamos agora entrar nos números inteiros. Aqui nós temos, né? Vamos calcular as potências de base mais 1. Então, a minha base está entre parênteses. Depois a gente vê por que é muito importante botar entre parênteses. E o expoente aqui é 1, né? Vocês podem ver que todos eles, a resposta vai dar 1 positivo quando a minha base é positiva também. Porque vocês lembram lá na multiplicação, na regrinha, né? Mais com mais dá sempre mais. Então, quando eu for fazer, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Então, aqui o resultado eu não preciso me preocupar. Então, vamos calcular as potências de base menos 1, né? Agora, os números negativos. Bom, dispus aqui até o expoente 5 e eu vou abrir os fatores de cada um. E depois a gente vai calcular. Abrindo aqui, ficaria dessa forma. Expoente 1 repete uma vez, expoente 2 repete duas e assim por diante. Vamos relembrar uma coisinha lá na multiplicação, aquela regrinha, né? Lembram dos fatores negativos. Se eu tenho uma quantidade ímpar, a minha resposta será negativa. Se eu tenho uma quantidade par, será positivo. Então, eu tenho o menos 1 aqui. Menos 1 é ímpar, né? É um fator só, então continua menos 1. Vou botar direitinho aqui. Pronto. Agora, dois fatores negativos é par, né? Então, eu vou ter que botar positivo. E 1 vezes 1 é 1, né? 3 fatores negativos é negativo, fica 1. 4 fatores negativos é par, então vai ser positivo. 5 fatores negativos é ímpar, então vai ser negativo também. O que eu quero que vocês percebam com isso?
Vocês viram, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. E a gente vai relacionar, então, o nosso expoente com essa quantidade de fatores negativos, né? Sendo ou a quantidade ímpar ou a quantidade par. Vamos ver aqui, ó. Se for ímpar, é negativo. Par, positivo. Então, vocês podem ver esse joguinho de sinal. E eu botei uma regrinha para vocês aí, ó. Quando o expoente for um número par, a potência será um número positivo. Então, ó, menos 5 elevado ao quadrado. Se eu for repetir, vai ficar assim, menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25. 5 vezes 5, 25. Agora, já quando ele é ímpar, né, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Daí aqui, 3 fatores negativos continua negativo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes o 5, 125. Então, eu sempre faço multiplicações sucessivas. Agora, essa regrinha, vocês podem ler ali, ó. Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Então, aqui, quando ele for positivo, eu não preciso me preocupar, porque mais com mais vai dar sempre mais. Então, aqui, eu não preciso me preocupar que vai ser mais 125. Então, só tem que tomar esse cuidado quando for negativo na base. No primeiro item aqui, no menos 5 ao cubo. Certo? No próximo slide, a prof botou uma atenção aqui para vocês. Por que que é muito importante usar o parênteses? Vocês podem ver aqui no primeiro exemplo que menos 3 elevado ao quadrado é todo ele, é todo o menos 3. Então, como é que eu representaria? Ficaria menos 3 vezes menos 3. Vocês podem ver que o sinal acompanha ali junto, né? Porque é todo ele, a nossa base é todo o menos 3. Que vai dar, ó, menos com menos mais 3 vezes 3, 9. Então, a minha resposta aqui nessa situação é mais 9. Já aqui é o contrário, a minha base é só o 3, porque não tem o parênteses no menos também. Então, eu tenho que cuidar muito com esse sinal. O menos vai ficar aqui, e se eu quiser botar 3 vezes 3, pode ficar dessa forma. Como é só o primeiro negativo, ele vai ficar negativo. 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu quiser até botar um parênteses aqui para separar esses dois e deixar o menos lá fora, eu também posso, certo? Então, muito cuidado que a resposta vai dar diferente se tiver essas duas situações aqui. No próximo slide, eu botei mais uns exemplos para a gente fazer. Então, vamos lá. Eu já vou colocar os fatores aqui para nós, né? Não perdemos tempo. Então, eu botei aqui, ó, mais 8 ao quadrado, repete 2 vezes, mais com mais dá mais, 8 vezes 8, 64. O próximo é menos 4 elevado na quarta potência. Vocês podem ver aqui, então, que eu tenho 4 fatores negativos. 4 é par, então a minha resposta será positiva. E fazendo as nossas multiplicações, vai dar 256. Bom, o próximo é menos 6 elevado ao cubo. Menos 6, eu tenho 3 fatores. Então, é um número ímpar. O ímpar vai dar um negativo. E fazendo a nossa multiplicação, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Bom, o exemplo da letra D, olha, não tem o parênteses. Então, de novo, eu vou deixar o meu menos ali e vou fazer 7 vezes 7. E eu vou botar aqui na minha resposta o menos já. E 7 vezes 7 é 49. Então, eu tenho que cuidar muito desse nosso sinal aí. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a videoaula de hoje. Dúvidas, me peçam. E lembrem, não deixem de acumular matéria, pessoal. Vamos fazendo,
fazem durante a semana, se organizem e mandem a foto para a prof para contabilizar o nosso visto online. Uma boa semana a todos e até logo!